Foco na resolução do problema. Outro tema que eu escuto demais, outra pergunta que eu escuto demais é: tô com uma questão, como que eu faço para resolver? E aí, quando eu paro para observar esse questionamento dos mentorados, eu percebo que nós, seres humanos, e isso eu não me excluo, eu também tenho essa faceta, obviamente porque sou ser humano, que a gente tem um problema e a gente tem muita vontade de resolver um problema. Só que, via de regra, a gente perde muito mais tempo falando sobre o problema em si, sobre a dificuldade de resolver o problema, ou alimentando esse movimento do problema, do que aceitando que, ok, tem um problema, ele tá aqui, ele é real, e como que eu posso resolver? A gente vira muito pouco olhar para as possibilidades de resolução. A gente perde muito tempo falando do problema, ampliando esse problema, tornando ele até de repente maior do que ele é de verdade. A gente tem essa dramaticidade, né? A gente traz esse movimento do eu tenho um problema e parece que a gente meio que se alimenta desse problema. Sabe? Às vezes eu tenho a impressão que se a gente resolve o problema, a gente perdeu motivação na vida. É como se esse problema alimentasse a nossa importância, fizesse a gente ser importante, né? Olha quanta coisa eu tenho para resolver. Assim, você tá com um problema, não importa qual é o problema, tá? Você tem um problema? Ótimo. Primeiro de tudo, aceite que tem esse problema, né? Não mascare ele, não faça de conta que não existe um problema. Aceite que tem um problema. Aceitou? O segundo passo é deixar o problema ali quieto, né? Já tá aceito, eu já sei que eu tenho esse problema, eu não preciso mais elaborar isso. Elenque possibilidades de resolução e foca na resolução, foca no resolver. Se você tem um problema e foca no problema, você vai continuar tendo um problema. Você alimenta esse problema. Você está criando ele, você está cultivando, você está minando esse problema. Quando você tem um problema e foca na solução, você está realmente direcionado a extinguir o seu problema. Porque o teu foco é solucioná-lo e não aumentá-lo, e não criá-lo, cultivá-lo. Então assim, tem problema? Primeiro de tudo, aceita que tem. Não fica com vergonha, todo mundo tem problema. Né? A gente não está satisfeito o tempo todo. Todo mundo tem problema. Ótimo, aceite que tem um problema. E a partir daí, foque em resoluções. Perceba quais são as resoluções possíveis. Quais são as resoluções que você consegue fazer, que você consegue praticar. O que você está disposto a fazer para resolver esse problema. Mas muda o olhar, muda a janela. Se o problema está na janela 1, ótimo, vá para a janela 2. Vá focar em observar soluções e não em ficar aumentando esse problema dramático. Percebe-se quando você tem um problema, você não se agarra nele como uma muleta, sabe? Ele não tá dando sentido pra tua vida. Percebe se você não tá deixando de resolver um problema na tua vida, porque o sentido da tua vida é ter problema. Porque assim você se sente, de repente, importante, necessário. Abandona isso, vai pra solução. Resolver problema é sempre melhor do que cultivar problema. Beleza?